Ver o mundo perder seu colorido, estar contaminado por uma tristeza, perder o desejo e o prazer de viver. Experimentar um pessimismo com relação a si próprio, com o mundo e com o futuro. Perder o sono, a fome, o desejo sexual, esquecer-se de coisas que antigamente pareciam tão triviais. Talvez só quem sofra ou já sofreu de depressão consiga ter o entendimento completo desse mal. Só para vocês terem uma ideia, a depressão é a condição mais incapacitante do mundo e está à frente de doenças cardíacas, das artrites, asma e diabetes. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o psiquiatra Dr. Rodrigo de Almeida Ramos. Muito obrigada pela presença aqui. Muito obrigado pelo convite, Silvia. E é muito importante porque eu não posso dizer que é a doença da moda, porque todo mundo agora tem depressão, nunca se falou tanto em depressão. A depressão recebeu uma série de títulos, né? Doença do século, doença da Sim. moda, já foi doença de rico, né? O que nós estamos vendo é que realmente estão aumentando os índices de diagnóstico, né? Cada vez mais alarmantes. Mas isso ainda não ainda está complicado, porque a gente pode dizer que 60% dos casos dos pacientes com depressão não são diagnosticados na primeira consulta. Então esse número, o número de depressão ainda é maior, né? Agora, o que acontece, né? Por que está acontecendo muito isso? A nossa forma de diagnosticar a doença melhorou muito, né? Melhorou bastante. A gente tem instrumentos clínicos que nos permitem dizer, a gente não tinha antigamente a coisa tão apurada. Então isso permite para a gente fazer o diagnóstico com mais facilidade. E realmente o mundo de hoje é um mundo mais propenso para a depressão, é muito mais complexo, né? Nós temos um mundo de intensa cobrança social, né? Nós temos um mundo de um corre-corre maluco, onde ninguém para. Por exemplo, se você for ver as empresas, todas as empresas hoje são definidas baseadas na meta e metas absolutamente agressivas. Sim. As pessoas não têm tempo mais para lazer, para uma alimentação adequada, Verdade. para exercício físico. Tudo isso vai levar a gente diz, leva a uma condição de inflamação cerebral e, como consequência, ao quadro depressivo. Mas, doutor, justamente por essa vida que nós levamos, muitas vezes a gente nem sabe que está com depressão. Sim. Como que eu sei que eu estou com depressão? Quais são os indícios? A primeira coisa que você percebe é que você perdeu a produtividade. Você está diferente, entendeu? Você fala, nossa, alguma coisa está acontecendo. Não está rendendo. Eu estou sem energia. Aí você fala assim, é anemia, não é possível. Por que eu estou dessa forma? Deve ser anemia, você vai se sentindo sem energia. Um outro fator muito importante é a alteração do sono. Ou você fica com uma grande insônia, ou você fica com uma sonolência importante. Ah, tem os dois? Os dois. Às vezes, a depressão Isso, típica... a pessoa está dormindo muito, ela está deprimida. Exatamente, dorme às vezes numa reunião. Chega na reunião importante, dorme. Ou não sai da cama, ou muitas vezes não chega, fica até mais ou menos tranquilo durante o dia, chega à noite, não tem o que faça ela dormir. Sim. E a insônia é um sintoma angustiante. As pessoas que não dormem bem têm desespero. Horroroso. E a gente tem o costume de brigar com o sono, né? Então você fica virando na cama, conta carneirinho, não adianta, né? E junto com isso você vai perdendo a capacidade de concentração, memória, desejo sexual despenca. Você vai falando, o que está acontecendo, né? Tem uma coisa muito interessante que vários dos pacientes que não se conhecem falam, então eu acho que deve ser um sintoma interessante, que eles falam assim, doutor, é como se o mundo tivesse perdido o colorido. É como se tudo tivesse preto e branco. Como eu até falei perde a graça. Perde a graça. Fica É como se você, principalmente essas pessoas, né? Nossa, tem muita gente sem emprego, mas tem muita gente que está trabalhando. E tem aquela rotina que ela aperta um botão como se fosse um robô, né? Então ela faz aquilo, ela vai para o ônibus, volta. Não tem ânimo. E ela faz. Vezes, sim. Ela trabalha, porque ela precisa trabalhar, mas ela não tem ânimo. Sim. E muitas vezes, é curioso, porque pessoas muito bem-sucedidas ficam absolutamente deprimidas. Por quê? Porque muitas vezes o caminho que ela leva a vida dela não está vinculado aos desejos reais dela.
Porque a sociedade hoje cobra demais da gente. Você tem que falar não sei sim, quantas línguas, sim. você tem que ter abdômen tanquinho, você tem que, você tem que ter tudo. É que o mundo perfeito da internet... O mundo perfeito. E às vezes você atinge tudo isso e você fala, poxa, mas esse não sou eu. Né? Eu me perdi nisso tudo. E aí você vai absolutamente... Você está convidado a ser uma pessoa deprimida. Uhum. Então, às vezes, a gente leva a vida sem ter ideia do que está fazendo, sem ter um plano próprio. E o que eu sinto também é essa cobrança, né, principalmente pelas redes sociais, que você deve receber muita gente no seu consultório, é você sempre passar uma boa imagem e a eterna imagem da felicidade. Você tem que estar sempre muito feliz, postar fotos muito felizes, né? Ninguém coloca que está doente. Sim. Todo mundo coloca que está muito feliz. Exatamente. E se você acompanha o que é postado na rede social, você fala, nossa, mas o que eu tenho que fazer para chegar nisso? Então é uma cobrança diária, não é? Nossa, e a rede social ela é muito curiosa, porque se tem um lugar que não tem verdade, é a rede social. É verdade. O Zuckerberg percebeu que as pessoas gostam disso e ficou milionário. Porque a grande verdade é que eu vejo muitos pacientes, o casal perfeito, mas está discutindo um dia antes do consultório como é que vai se separar. É verdade. E vai lá e põe. Então, assim, e isso gera no outro a ideia de só eu que não estou feliz. Né? Olha aqui, tá todo mundo feliz. Né? Ah, por que aquela pessoa teve 300 curtidas e eu só tive 10? Deixa eu ver. Então você fica toda hora vendo. Não, doutor, que mundo é esse? Como que isso afeta o nosso eu, o nosso organismo? Como que a gente faz para se Você vai proteger perdendo a disso? identidade, né? Você fica uma pessoa, você vai perdendo a individualização e você fica meio misturado com todo mundo. Você vê que a gente vê muito isso na política, né? Às vezes tem pacientes angustiadíssimo com que posição vai ter, se ele é de esquerda ou ele é de direita. Escuta, mas você não pode ter um pouquinho de esquerda, um pouquinho de direita? Não, eu tenho que ser isso. Então, fica essa coisa que a pessoa tem que ter um time. E você vai perdendo completamente a identidade. Essa perda de identidade é um grande problema para o psiquismo e para o cérebro como um todo. Isso é um convite para ansiedade, depressão. Agora, quais são as principais e as reais alterações corpóreas e cerebrais que levam à depressão? Tratando a depressão como doença. Então, vamos olhar como um todo. Então, você pega aquela pessoa que trabalha que nem uma louca, não tem tempo de fazer nada, né? O que acontece? Ela começa a ficar estressada. Esse estresse vai liberar, por exemplo, um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio cortisol vai alterar lá no cérebro a produção de algumas substâncias ligadas à sensação de bem-estar. Eu digo, são antidepressivos naturais. Então você tem uma substância chamada serotonina, uma substância chamada noradrenalina e uma substância chamada dopamina. Principalmente a serotonina, mas as outras também. Essas substâncias param de ser produzidas. Quando você está estressado. Quando começa o estresse, libera o hormônio, começa a diminuir a produção dessas substâncias. Ok. Né? Aí o que acontece? Você não tem mais o elemento químico que faria você ser uma pessoa feliz. Certo. Ganhei na loteria, preciso liberar serotonina. Não libera. Então você não vai ficar feliz nem se ganhar na loteria. Então nós temos uma alteração química fortíssima. Olha isso, então é uma né? doença mesmo. É uma doença com uma fisiopatologia muito bem estabelecida. Né? E aí o que acontece? A pessoa vai deprimindo, vai tendo um conjunto de sintomas que é tristeza, desânimo, perda de prazer, choro fácil, irritabilidade, alteração do sono, como eu disse, ou aumento do sono. Alteração do humor total. Total. Alteração do apetite. Ou ela fica anoréxica, um comportamento anoréxico, ou ela come demais. Come demais. E ganha bastante peso, né? Alteração do desejo sexual e alteração da capacidade de concentração e memória. Então a pessoa tem esquecimento. Se você pega um paciente idoso com depressão, às vezes a gente confunde com Alzheimer, por exemplo. Né? Então, o paciente fica absolutamente alterado por causa disso. Como é que nós vamos tratar esse paciente? Né? Nós vamos ter que primeiro ver a parte psicológica para entender qual pode ter sido a causa, se foi o estresse do dia a dia, etc. Mas nós vamos ter que repor essas substâncias. Tá. Porque se você não repor e não reensinar o cérebro a produzir essas substâncias, você não trata. Né? E isso é uma complicação, porque o paciente vai ter que usar a medicação por um tempo grande. Os sintomas vão embora logo, na medida que você entra com remédio? Você entra com remédio, você repôs essas substâncias, os sintomas desaparecem.
Mas até você ter a prevenção de recaída, reestimular o cérebro a produzir sozinho, é 8 meses de tratamento, tomando medicação. Eu costumo dizer, você vai ter cócegas para querer parar o remédio, mas você não vai parar. Mas vai parar, se está dando uma sensação boa, eu ia perguntar o contrário, não vicia? Não, muito pelo contrário, porque o que a pessoa fala? Não, já estou bem, não preciso mais. Porque remédio é uma coisa que ninguém quer e não é gostoso, a gente toma porque precisa. Mas as pessoas falam, não, estou bem, isso é bobagem. Agora, isso é muito ruim, porque você quando você faz um primeiro tratamento, se você para a medicação, você tem 70% de chance de recaída. E o primeiro tratamento seria 1 ano de uso de medicação, mais ou menos. Que é para colocar a gente, para entender, esse tratamento médico é para repor aquelas substâncias que estão faltando. Que dão felicidade na gente. Exatamente, que é a serotonina, noradrenalina e dopamina, que são substâncias fundamentais para o bem-estar. Né? A gente repôs e para a gente conseguir fazer com que o cérebro volte a produzir essa substância sozinho, a gente precisa de mais ou menos 1 ano de uso de medicação. Mesmo a pessoa estando ótima. Mas e junto com isso, por exemplo, começar a fazer um exercício? Ajuda horrores. Alimentação, Se você começar... Por isso que a psicoterapia é importante, porque a psicoterapia vai te apontar, né, por que você está agindo dessa forma, por que você esqueceu de você, será que você está andando na direção que você quer ou do jeito que querem que você faça? Tudo isso é analisado, né? E a pessoa começa a falar, não, vou fazer um exercício físico. O exercício físico é uma das estrelas atuais do tratamento de depressão. Alguns estudos estão mostrando que se você fizer 3 vezes por semana, mais ou menos meia hora de esteira, com 70% da frequência cardíaca máxima, tem um cálculo para calcular essa frequência cardíaca máxima, que é aquele gráfico que fica do lado da esteira, geralmente as pessoas conhecem. Então, se você fizer isso meia hora, 3 vezes por semana, você tem um efeito de um antidepressivo leve. Então, nós estamos falando de exercício aeróbico, intenso. Exercício aeróbico, exatamente, intenso. Não é só fazer musculação, não. Tem que fazer exercício intenso. Nós não temos respostas, não temos evidências que a musculação tem o efeito de antidepressivo. Nós estamos falando de exercício aeróbico intenso. Intenso. Tem que correr, tem que andar de bicicleta, tem que fazer alguma coisa realmente que dê aquela pulsação. Exatamente. Os estudos também estão mostrando que se você tiver uma dieta com baixo índice glicêmico, você também tem um efeito protetor. Pouco doce. Pouco doce, comer mais coisas integrais, né? Macarrão integral, isso ajuda demais. Chocolate. Chocolate é um probleminha. E o chocolate é um problema porque... Chocolate dá tudo aí, serotonina, tudo pois aí. O chocolate ele libera o triptofano, que é o precursor da serotonina, é quem vai gerar a serotonina. Mas o chocolate, ele vai liberar o triptofano, não a serotonina. Nós temos que fazer a serotonina chegar lá no cérebro. Oh, meu Deus. Às vezes as pessoas falam, vou tomar serotonina. Também não adianta, né? Não dá para tomar serotonina. É super complexo. Não adianta porque não chega no cérebro. Ai, mas vou te dizer, é muito sério. A gente está brincando aqui, mas realmente esse é um aspecto muito sério. E no próximo bloco, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Nós vamos falar das mulheres, porque... Sim. Qual é a porcentagem, doutor? Nós temos de 2 a 3 mulheres para cada homem deprimido. Muito bem. Um instante só, a gente já volta. Objetivo, conceito de escola no coração dos pais e dos alunos. Infantil, fundamental, integral. Médio, pré-vestibular. Primeiro lugar geral no Enem por 7 anos consecutivos. Internacionalização. Escola selecionada entre as principais do mundo. 6.417 medalhas em Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais. Cientistas olímpicos já aos 6 anos. Objetivo representará o Brasil em torneios mundiais de física e robótica em 2018. 2 anos consecutivos melhor pré-vestibular de São Paulo, segundo Datafolha. Eu achei essa viagem incrível e inesquecível. A Unip tem o compromisso de formar cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância. Para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que puder. Há 6 anos, a particular preferida do mercado profissional. Estamos de volta hoje conversando com o psiquiatra Dr. Rodrigo de Almeida Ramos. E o nosso assunto é a depressão.
Doutor, o que desenvolve a depressão? Ela é genética? Então, a depressão é uma doença multicausal, ela tem várias causas. Duas principais, para a gente resumir. A pessoa tem que nascer com uma vulnerabilidade genética. O que é nascer vulnerabilidade genética? Ela nasce, tendo herdado isso dos pais, candidata para ter depressão. Nascer candidata para ter depressão não quer dizer que ela vai ter depressão. Quer dizer que ela é uma candidata, precisa de um fator desencadeante. Por exemplo, imagina uma pessoa que nasce candidata para ter câncer de pulmão. Ela nasceu, os pais trouxeram isso para ela, e agora, para ela ter, ela vai precisar de algum fator desencadeante. Por exemplo, fumar. Nasceu candidato para ter câncer de pulmão e fumou, câncer de pulmão. Nasceu candidato para ter câncer de pulmão e não fumou, não vai ter câncer. Muitas vezes também dependente químico, né? Exatamente. Igual. Exatamente, mesma coisa. Agora, não nasceu candidato para ter câncer de pulmão, você pode fumar a vida toda que você não vai ter. Quantas pessoas a gente vê fumando que acabam não tendo? Nossa, fuma tanto e não tem nada no pulmão. Não tem nada, exatamente. Ela não tem essa genética, né? Depressão é a mesma coisa. Então você nasce candidato. Aí tem um fator desencadeante, que pode ser vários, né? Pode ser algumas medicações podem causar, às vezes alguns anti-inflamatórios específicos. Olha, podem cuidado causar. com os anti-inflamatórios, hein? Anestésicos, né? Às vezes processos cirúrgicos podem causar depressão, porque você tem um estresse fisiológico, que a gente diz. Né? Uso de drogas e eventos eventos psicológicos, que a gente diz, os neuróticos, né? Por exemplo, conflitos internos. Será aquilo que a gente estava conversando? Será que eu estou fazendo o que eu gosto? Será que eu estou feliz no meu casamento? Né? Divórcio pode causar. Ou traumas, né? Traumas Foi grandes, assaltado, coisas difíceis do dia a dia. Uma grande perda, Uma grande verdade. perda, né? Às vezes a pessoa não tem término de relacionamento. Então, assim, é muito complexo. Nós temos várias causas que podem gerar isso, né? Agora, isso é interessante porque, assim, tem gente que não nasceu vulnerável para ter câncer de pulmão. Para ter depressão. E é muito curioso que as pessoas falam, poxa, mas eu tenho uma vida muito pior que a sua e não deprimo. Quer dizer, ela não tem essa genética. Entendi. Entendeu? Então depende genético. da genética. Tá. Senão, sem a genética não vai. Tá. Né? Muito bem. Aí a pessoa desenvolve o problema e vem a sintomatologia. Então, basicamente, as causas são essas. Você precisa de um fator desencadeante e de uma vulnerabilidade genética. Agora, por que as mulheres? Né? Por que as mulheres? Porque os homens passam, não sei hoje, né? Muitas vezes passam por muito mais estresse, né? Mais cobranças do que as próprias mulheres em várias situações. E existe aí, como a gente terminou o primeiro bloco, uma porcentagem muito maior de mulheres que sofrem de depressão. O primeiro é uma coisa mais superficial, no sentido assim, a mulher assume mais o problema psicológico. O homem sempre, aquela coisa, o homem não chora. Né? Chora muito, mas ele disfarça, né? Muitas vezes ele não procura o médico, a gente não tem esse diagnóstico. Mas não é basicamente isso que pega. Nós temos uma questão biológica. Os hormônios femininos alteram diretamente a produção de cortisol e lá em cima dos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e dopamina. Né? A gente vê muito isso na famosa TPM, que você tem uma alteração de humor importante, né? Agora, a mulher passa por outras situações, como, por exemplo, gravidez, que é uma situação de alteração hormonal muito forte, que pode gerar. E na questão da menopausa, na situação perto da menopausa, perimenopausa, a mulher é uma grande candidata. Isso olhando as questões biológicas, né? Agora, nós temos as questões sociais, né? A mulher, ela vivencia situações que os homens não vivenciam. Violência doméstica, ela está muito mais sujeita a isso. Situações de abuso, assédio, né? Então, isso também são grandes desencadeadores de quadro depressivo. E muitas cobranças também, né? Muitas cobranças. Você veja, ela pode não ter a cobrança do trabalho, embora hoje tenha muito, mas toda a cobrança do lar ainda está na mão das mulheres, né? O homem, ele está dividindo um pouco mais, mas ele foge bastante, né, na hora do vamos ver, né? Acaba ficando ainda muito para as mulheres. Então, assim, essa questão torna a população feminina mais vulnerável mesmo. Agora, em relação aos jovens, cada vez mais estão sofrendo de depressão. Cada vez mais, não só nos jovens, mas a gente está acompanhando aí suicídios, né? Chega a esse ponto.
Então, o que está acontecendo? E dentro da sua própria experiência, como você está vendo esse momento? É um momento muito delicado para os jovens também, em matéria, por exemplo, das cobranças, né? A gente pode dizer, você veja, nos últimos 20 anos, nós tivemos um aumento de 1.900% dos suicídios de jovens. É muita coisa, doutor. Muita coisa. É lógico que a gente tinha um índice baixo, o índice não está exorbitante, mas um aumento significativo. Demais. Né? E a cobrança hoje que está sobre os jovens é muito maior do que em outras épocas, muito maior. Geralmente a gente costuma falar, na minha época era pior, não é. Hoje, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, eu tenho um paciente de 23 anos, que ele fala, não, porque está tudo programado, ele trabalha numa multinacional, ele fala, não, com 26 eu quero ser diretor. Já tem a meta pronta. A meta. Geralmente, você ia almejar ser diretor com 40 anos. Hoje, com 26, ele quer... E ele dava exemplos, não, porque a pessoa tem 26. É verdade, quanto mais jovens estão agora. Estão, né, por exemplo, você termina medicina, você termina a faculdade de medicina, você já está com mestrado e doutorado programado para dali uns 5 anos você ser livre docente. É verdade. E livre docente era aquela coisa do professor bem sênior, assim. Você fala, nossa, né? Então a carga tá exorbitante. Falar línguas, você tem que falar não mais uma, 2 línguas. Então o peso tá grande, né? Mas não tem também uma sensação de vazio? Porque Com nós estamos certeza. falando de trabalho e de metas que nos preenchem. Mas para chegar ao ponto de suicídio... Então, aí o que acontece? Você veja, tem essa cobrança. Essa cobrança que está sobre os jovens também está sobre os pais. Então, os pais, eles não estão próximos do jovem, né? Muitas vezes os pais estão distantes, né? Os jovens estão muitas vezes com babá, não tem o que fazer, às vezes precisa disso, né? Então, você vai perdendo essa conexão familiar. Hoje você tem, por exemplo, entre os jovens, a questão do bullying, né? O bullying é isoladamente um fator desencadeante de quadro depressivo e de suicídio. Então, toda essa questão vai criando no indivíduo uma sensação de baixa autoestima. A ausência dos pais, os pais cobrando, ele não conseguindo corresponder ao que os pais querem, ao que a sociedade quer, e por isso sendo muito acusado, né? A coisa vai ficando realmente muito difícil. E aí, quando que acontece o suicídio? Quando você tem uma perda de suportes. Geralmente a gente tem um suporte interno, né? Acontece uma coisa ruim, você fala, não, tudo bem, isso acontece, você mesmo tem uma resiliência exatamente, importante, fala, não, a próxima eu consigo, vamos na próxima, né? Quando o jovem perde essa capacidade, você já saiu da primeira continência, a primeira proteção sua. Aí você cai na segunda proteção, que é a primeira externa, que são os pais. Os pais trabalham muito, estão ausentes, então você não tem essa proteção. E aí você vai andando, você chega na escola, você não é totalmente enturmado, tem a questão do bullying, a baixa autoestima ajuda muito no bullying, você já não tem isso. A escola muitas vezes não dá o suporte, é uma pessoa sem suporte. Entendi. E aí ele vai falar, eu tô a mais no mundo, eu não faço sentido nesse mundo. Que não pode permitir essa... Não pode essa ausência de suporte. O olhar tanto dos pais quanto dos professores tem que ser realmente em cada atitude. Por que eu cito muito cobrança? Porque a cobrança, às vezes, é dos pais. Às vezes o pai tem um projeto para aquele filho, que não é necessariamente o que o filho quer. Como não é o que o filho quer, ele não vai atingir a expectativa do pai. E o pai vai ficar jogando na cara dele que ele é péssimo, que ele deixou a desejar, etc. Isso para a construção da autoestima é muito ruim. Claro, claro. Né? E aí o jovem já tem a primeira barreira de proteção machucada. Né? Geralmente a melhor barreira de proteção, a mais saudável, são as proteções internas. Né? Quando você tem isso sólido, se você tem uma autoestima, isso vem de infância. Lá do começo, quase intraútero, entendeu? A criança nasceu, aquela coisa afetiva, estar junto. Geralmente eu brinco com os pacientes, se você mimar demais, você pode até errar, mas você não vai errar feio. Mimar de menos, você pode errar feio, entendeu? Entendi. No máximo ele vai ser uma criança mimada que quer alguma coisa, aí toma uns petelecos da vida e já se adequa. É melhor dar mais do que dar menos, né? Eu tô mimando o meu filho, pode mimar. Agora, doutor, a depressão, quer dizer... Desde que o ser humano existe, né, existe depressão. O que você sente que evoluiu nos últimos 20 anos, que a gente pode dizer, no sentido de tratamento e detectar mesmo? Evoluiu muito a nossa compreensão de depressão, do que é a depressão. Na medida não é mais que evoluiu, doença de preguiçoso. Não é mais doença de preguiçoso, porque antigamente era muito curioso, né? A psiquiatria, ela demorou muito para evoluir.
né? Porque a gente trabalha com o cérebro que está totalmente fechado, você não tinha acesso ao cérebro. O cardiologista tinha um acesso mais fácil ao coração, ele ouve o coração, o oftalmologista tinha acesso ao olho, a gente não tinha. A gente via aquele paciente completamente louco e a gente dopava ele, não tinha o que fazer, né? O cara estava totalmente fora de si, a gente dopava. Nos últimos anos foi melhorando a nossa compreensão. E aquilo que a gente falava, isso é preguiça, é doença de rico, mostrou que é a falta dos neurotransmissores. Certo. Nós tivemos a evolução da ressonância magnética funcional, tudo isso mostrou como é que o cérebro funciona, né? E a nossa compreensão melhorou muito. Então, na medida que a gente conseguiu melhorar essa compreensão, a gente conseguiu melhorar o tratamento, conseguiu melhorar a medicação. Então, hoje a gente pode dizer com segurança que um tratamento bem feito de depressão tem cura total. 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 As pessoas vêm para mim e falam assim, não, mas não tem cura. Tem cura. Se você fizer o tratamento direito, vamos dizer assim, 70% de chance de cura. Total. Agora, conforme você não vai fazendo o primeiro tratamento de direito, o segundo tratamento já diminui bastante a chance de cura. O terceiro tratamento diminui tanto que a gente passa a considerar uma doença crônica. Você vai ficar bem, mas vai ter que tomar remédio para sempre. É isso que eu ia falar, mas tem gente que a vida inteira toma remédio para depressão. É uma doença, é uma depressão crônica que a gente fala, não tem cura. Existe a depressão crônica, aí não vai ter cura, né? Tem dois tipos de tem alguns tipos de depressão, mas dentro do que a gente está conversando, a gente tem o episódio depressivo maior. Por algum momento, alguma coisa, algum trauma. Depressão, uma crise, e tem o transtorno depressivo recorrente, aquele que vai e volta, né? A pessoa já é depressiva. Vamos dizer assim, a gente antigamente tinha um termo chamado personalidade depressiva, esse termo caiu, né? A gente usa mais um termo chamado distimia, mas assim, a pessoa, ela tem uma tendência forte para parar de produzir os neurotransmissores, então ela vai precisar do suporte medicamentoso para sempre. Entendi. Com a medicação ela fica ótima, seria como se fosse uma hipertensão arterial. Certo, a vida inteira tem que tomar remédio. Tranquilo. Né? Mas se o primeiro tratamento for muito bem feito, a chance de cura é sensacional. Por que eu digo isso? Porque assim, o primeiro tratamento, como eu disse, é 1 ano de uso de medicação. Se você parar antes, a chance de recaída é 70%. Certo. Aí você vai para o segundo tratamento, que são 5 anos de uso de medicação. Se 1 ano já é difícil, imagina 5. A pessoa vai querer parar. 70% de chance de recaída. Terceiro tratamento a vida toda. É muito importante saber, então, que existe esse tratamento. Aliás, tem pessoas, inclusive, que não têm recursos, né, que você atende. Nós vamos colocar os números para você que quer ter tratamento gratuito, não é? Para a população que deseja, está aí no seu vídeo. E só para a gente terminar, então, doutor, nós estamos no último minutinho. Que dica e que mensagem você pode deixar para alguém que está assistindo a gente agora e que esteja passando por esse problema ou alguém na família tem esse problema? Sim, acho que a mensagem principal que a gente tem que deixar existe tratamento. A depressão é uma doença com tratamento. Se a gente não vai ter condição de cura, a gente vai chegar a um tratamento que você vai ter uma qualidade de vida. Mas a maioria dos casos, a gente consegue sim a cura. Agora, eu acho que o ser humano tem que ter um propósito de ser feliz. Você tem que brigar pela felicidade, você tem que brigar para atingir seus objetivos, você tem que brigar para ser você mesmo. E se você está com alguma dificuldade disso, existem profissionais que podem te ajudar nisso, que são os psicólogos, psiquiatras, a gente consegue te ajudar nesse objetivo. Então assim, não se permita a infelicidade. Percebeu que você não está bem? Procura ajuda, nós temos como ajudar. Muito bem, né? Tá bom. Muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigado. Pela sua presença aqui, tá? Foi um prazer. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. E até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.